Olá, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Espiritismo com Cristo. Vamos iniciando aqui. Hoje nós vamos falar sobre uma parte do livro do Espiritismo Aplicado com Eliseu Ringonati. Então, eu trago para vocês aqui nosso amigo Saulo para nos ajudar aqui nessa interpretação desse livro. Boa noite, Saulo. Boa noite, Marcos. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui falando desse conteúdo maravilhoso que enriquece esse canal, que nos traz novos ensinamentos, que a gente possa nos focar nele, né, para aprendermos bem essa lição, que ela seja bem assimilada por todos. É isso aí. E os nossos irmãos que estão nos assistindo aí, se inscreve no canal, pode dar o seu like, dar o seu joinha aí, né? E toca no sininho aí para você ser avisado de todos os episódios, todas as quartas-feiras, às 19h30. Então você é avisado antes e você tem a oportunidade aí de se programar para assistir. E também você pode compartilhar com um amigo, com uma pessoa que você acha que ela realmente precisa absorver aí um pouquinho do nosso conteúdo aqui, que aqui nós estamos explicando um pouco sobre o Espiritismo de uma forma simplificada, como vem aqui no livro. Então nós temos uma explicação bem iniciante mesmo aqui no livro, e nós vamos trabalhando e falando sobre tudo isso de acordo com o que está aqui no livro e de acordo com o que a gente entende, com o que a gente conhece, para que isso possa ser de grande serventia para todos que estão aí iniciando, que tem dúvidas sobre o Espiritismo, sobre a espiritualidade, sobre o espírito. Então nós vamos assim trabalhando e espero que possa ajudar a todos. É isso aí. Então, hoje nós vamos falar aqui qual a lição nós estamos, Saulo? Hoje nós vamos falar sobre as necessidades do espírito. Ah, legal, então. Hoje é continuação da semana passada. Nós falamos sobre os sonhos, falamos sobre instruções dos espíritos e hoje nós vamos dar sequência aí para que nós possamos entender quais as necessidades do espírito. Então vamos fazer uma breve leitura para a gente poder discutir sobre isso. As necessidades do espírito. Tal qual o corpo que para crescer e tornar-se forte precisa de alimentos e exercícios adequados, assim também o espírito reclama cuidados para que possa resplandecer ao desencarnar. O espírito encarnado, com raras exceções, é qual um chavascal que precisa ser transformado em jardim. E como do chavascal se arrancam as ervas daninhas e nele se semeiam as plantas úteis, também do espírito rude, mau, vicioso, egoísta, vaidoso, orgulhoso, se estipam as imperfeições, até que ele se transforme em anjo rutilante. Não há uma receita específica que, aplicada, nos transforme da noite para o dia. A pureza espiritual, que é a perfeição moral, só a alcançaremos pelo trabalho perseverante no bem, de nossa tenacidade em vigiar nossos atos, de nossa persistência em querermos fazer hoje melhor do que ontem. Em suma, é imprescindível que nós nos dediquemos incessantemente ao nosso aperfeiçoamento moral. Se não há receitas específicas para conseguirmos a perfeição, há, no entanto, diretrizes que, bem observada, nos conduzirão a ela. Vejamos um roteiro que proporcionará resultados satisfatórios. É isso aí. Nós, dentro dessa leitura aí, a gente entende que o nosso corpo, ele, para ser um corpo forte, um corpo robusto, que vai conseguir passar por várias situações, nós precisamos trabalhar ele. Senão, ao longo do tempo, nós vamos perdendo mobilidade, flexibilidade e vamos perdendo, assim,
os movimentos, nós não vamos ter, né, tanto alongamento. Então a gente precisa cuidar do corpo, né? E a gente precisa fazer exercícios, fazer uma série de coisas. Então, nós precisamos trabalhar a parte intelectual, precisamos estudar, precisamos fazer tudo isso. Então, para o espírito é a mesma coisa. Nós vamos ter que trabalhar diuturnamente, buscando esse aperfeiçoamento moral. E para chegar ao ponto de que nós cada vez mais podemos adquirir um pouco mais desse aperfeiçoamento, nós temos que também exercitar. Então, nós temos que todas as vezes trabalhar em cima de todos os nossos costumes, de todas as nossas os nossos sentidos e os nossos sentimentos, né? Trabalhar vaidade, trabalhar orgulho, trabalhar tudo isso. E para alguns é um tormento você ter que ir fazer exercício, ir na academia, tomar água. Então, essa é a nossa dificuldade aqui, né? Para nós podermos engrandecer o nosso espírito, as dificuldades vão ser as mesmas. Nós vamos ter que realmente deixar, às vezes, de você ir para uma festa e você realmente se recolher quando você tem vontade de repente, entender um conteúdo e você parar ali eu vou estar 2, 3 horas numa festa, eu vou estar 2 horas, 3 horas lendo, entendendo, participando de uma reunião, conversando, buscando ali realmente essa evolução. Se eu não me desprender das coisas materiais e dar um equilíbrio para poder fazer, não vou chegar a ponto de realmente conseguir chegar nessa evolução moral, que é o que o Espírito veio buscar aqui. É esse aprendizado. É você ter mais paciência, é você ter mais calma, é você ser resiliente, é você ser persistente. Então, tudo isso nós podemos ver que está tudo no nosso dia a dia. Às vezes, no trânsito, temos que ter paciência, no trabalho, com as coisas, com as pessoas, dependendo do que nós estamos fazendo. Se nós fazemos trabalhos mais manuais, temos prestações de serviço, ou às vezes trabalhando com o público. Então, tudo isso é realmente o que precisamos para mostrar se realmente estamos conseguindo nos preparar. Porque aí você hoje conseguiu assim ter um pouco de paciência com aquele que de repente faz uma pergunta que você acha que de repente não faz sentido. Hoje você conseguiu assim ter mais paciência com às vezes aquele que vem e quer que você também passe tudo na frente e resolva o problema dele na hora. Então são várias situações que se apresentam que é tudo para o nosso aprendizado, é tudo para esse aprimoramento moral, mas às vezes a gente não consegue enxergar, não consegue entender. Às vezes nós achamos que o outro veio de lá não sei da onde para nos desafiar aqui, que ele queria tirar realmente sua paciência, ele queria te tirar do sério, e não funciona assim. É que realmente ele faz parte do seu aprendizado, dentro do conhecimento dele, dentro da passagem dele aqui no plano terreno, ele é essa pessoa e ele só está fazendo o papel dele. Agora, você precisa entender que ele foi necessário para que realmente você mostrasse que você aprendeu, que você entendeu, mas não só mostrar isso. Na prática, você fazer. Aí sim, você colocar ali a mão em cima daquilo e falar:
tá tudo bem, eu vou me manter paciente. Dá diretrizes. Seguindo aqui com a leitura do livro, o autor nos dá algumas diretrizes para que a gente possa fortalecer o nosso espírito. Eu vou lê-las aqui e depois a gente comenta. Renunciar. A primeira necessidade da alma é saber renunciar. Certo, não se lhe pode a renúncia total das coisas terrenas. Entretanto, renunciar a algumas horas de descanso por mês para consagrá-las ao enfermo, renunciar a alguma comodidade para acudir a um companheiro, renunciar a seus vícios e seus maus hábitos, renunciar a vinganças, à maledicência, ao ódio, ao ciúme, à inveja. Tudo são exemplos de renúncia que estão ao alcance de qualquer um de nós praticar. Você vê, é tudo que nós falamos, colocamos aí, né? Agora ele fala sobre o regozijo. Outra necessidade do espírito encarnado é regozijar-se sempre. Nosso coração deve pulsar em permanente regozijo. Mesmo que a adversidade se apodere de nós e nos faça derramar lágrimas de amargo sofrimento, jamais nos entreguemos ao desespero ou ao desânimo. Não alimentemos tristezas, sejamos alegres, reconhecidos a Deus pela reencarnação que nos concedeu para nosso próprio benefício. Você estava falando sobre isso agora. Por mais difícil que a situação seja, que a gente não se entregue, que a gente não se desvaleça ou não fique revoltado. Fala, tá tudo certo, eu vou tentar de novo, eu vou conseguir, vou me levantar. E seguir em frente. O mais importante é essa consciência de que esse realmente é um trabalho que precisa ser feito. Porque se nós entendemos que, como você falou, vamos voltar novamente, calma, ele quase me tirou do sério, vamos voltar, mesmo que realmente ele fale isso de novo, mas eu vou me segurar. E depois vira uma coisa natural. E isso já começa a realmente a fluir de você mesmo, a exalar de você mesmo. Então ele já faz parte de você. E nessa parte ele diz que realmente não deixe com que o desânimo tome conta, não deixe com que realmente as coisas que estão acontecendo, que não são do seu agrado, elas interfiram na sua alegria, na sua felicidade, na sua comemoração, simplesmente por realmente estar bem, por estar vivo, por estar ali realmente hoje encarnado. Servir. Servir é outra necessidade do espírito encarnado. Não nos fechemos num círculo de egoísmo feroz. Sirvamos sempre. Aproveitemos todas as ocasiões que se nos apresentarem para sermos úteis aos nossos semelhantes. E servindo a este ou aquele, não esperemos nem reclamemos recompensa. O bem, por pequenino que seja, para que cause satisfação a quem o faz e alegria a quem o recebe, deve ser feito desinteressadamente. E quem serve pelo exclusivo prazer de servir, jamais se defrontará com ingratos. Entendeu? Se nós fizermos realmente desinteressados, é que nosso coração ele realmente ele está leve, está brando. Nosso coração ele está assim mais próximo ainda dessa iluminação, né? Porque se você deixar os seus interesses para talvez você olhar e, né, defender o interesse de outras pessoas, às vezes até antes do seu, é porque você de repente entendeu que você precisa servir, que você precisa se entregar. Às vezes você pode fazer, mas talvez você, não é comigo mesmo, deixa para lá. Então talvez confundiu para ele, mas para Deus não. Entrou um outro sentimento ali dentro. Lembra que Bezerra de Menezes dizia que um médico não tem direito de terminar uma refeição. Quando ele era chamado, ele saía embaixo de chuva, tempestade, estava no meio do almoço, do jantar, ele largava ali e de imediato socorreu a pessoa em questão.
Cumprir a missão, né? Cumprir a missão. Corrigir. Corrijamos nossas próprias imperfeições. Não percamos tempo relacionando erros e deslizes alheios. Lembremos-nos de que não estamos isentos de falhas. Por isso não sejamos rigorosos para com as falhas alheias. Sejamos, contudo, rigorosos para conosco mesmos. Essa é uma parte muito interessante, muito linda, né? Nós não apontar assim o dedo, né? E listar até os defeitos que nós entendemos que o outro tem. Se nós abrimos o nosso coração para o nosso irmão e conseguirmos assim abraçar ele dessa forma tal que você não tenha o que reclamar dele, não tenha o que você falar contra ele, simplesmente só aceitar aquele irmão, apoiar aquele irmão, estar ao lado, estender o braço, estender a mão amiga, ouvir, nem sempre talvez falar, mas talvez ouvir mais do que falar. Eu acho que nós vamos conseguir assim ter um espírito mais leve, que é isso que nós procuramos fazer. A nossa passagem aqui na Terra, ela é muito pesada por conta da matéria. Então a matéria, ela precisa ser aliviada. Quando nós entramos em contato com o nosso sistema nervoso, ele enrijece toda a nossa musculatura. Se o nosso corpo, ele é um corpo que precisa ser preservado e cuidado para que possamos nos aliviar ao longo do tempo, viver leve, quando nós travamos toda essa musculatura, quando nós encolhemos-nos para que a gente possa até atacar, nós causamos sofrimentos para o nosso próprio corpo e causamos isso também nas pessoas quando nós atacamos ela, quando colocamos ali aquela lista de coisas assim, tirando assim o respeito, a moral, tirando assim, né, a parte de que realmente talvez ela não entenda, por isso que ela está agindo daquele jeito. Mas quem somos nós para dizer o que ela deve entender ou não, ou deixar de entender ou fazer? Então nós não podemos nos colocar no lugar do Criador. Nós temos que colocar no lugar realmente que Ele nos colocou, de apoiador. Nós temos que apoiar aquilo que Deus criou. Deus criou o homem, imagem e semelhança. Sim. Nós temos que apoiar ele. Fortalecê-lo. Lembra bem o que Jesus disse sobre isso? Que a gente vê um argueiro no olho do outro, mas não vê uma trave no nosso. Então. E ele foi além. Ele disse, com o peso que julgares, será julgado também. Então a gente não tem esse papel de juiz, de apontar falhas ou erros. A gente está aqui sempre para estender a mão, para perdoar, para elevar, porque a gente ainda cai. E quando nós estamos falando sobre isso, nós simplesmente estamos falando usando uma outra pessoa, mas como exemplo, mas nós estamos falando diretamente para nós mesmos, com nós mesmos, porque isso é uma lição que nós precisamos aprender para pôr em prática no dia a dia. Então não é uma lição aqui que nós estamos dando para outro, para que outro faça, porque se eu não fizer, de nada valeu. Então eu vou ter que fazer, os nossos irmãos que estão aí do outro lado, cada um vai ter que fazer a sua parte. Essas comparações com situações, elas são só para ilustrar que existem outros irmãos
e que esses irmãos nada tem a ver com a nossa evolução, porque eles também estão comprometidos com a deles. E eles estão no ponto aonde eles devem estar. Às vezes mais, vamos dizer, um desenvolvimento maior, ou às vezes com um entendimento menor. Mas nós não precisamos nos preocupar com isso. Nós temos que nos preocupar de que forma eu vou entender o mundo. Eu tenho que saber que eu preciso entender esse mundo com a visão que eu tenho. E a minha visão, ela é boa ou ela é ruim? Ela é leve ou é pesada? Porque Jesus disse, né? Meu jugo é leve, meu fardo é suave. Então, nós precisamos entender isso e deixar suave. Não precisamos pesar, né, nessa trajetória. E por entender isso, cada vez mais a coisa fica suave para ambos os lados. Sem dúvida. Confiança. Confiemos na providência divina, acima de todos os poderes humanos, paira o poder soberano de Deus, em cujas mãos temos necessidade de repousar confiantes. Confiemos em nós mesmos, para que fortificados vençamos nossas dificuldades. Tenhamos em mente que a dúvida é sempre destrutiva, ao passo que a confiança é construtiva. O duvidarmos da bondade de Deus e de sua justiça e de nossas próprias forças só nos trará tristezas e aborrecimentos. Só nos trará tristeza e aborrecimento. Você vê que Deus não é dúvida, né? Deus, ele realmente é a certeza, a clareza. Então, isso nós vamos ter que ter em nós. Nós temos que ter a certeza. Quem sou eu realmente? Essa pergunta nós temos que fazer todos os dias para nós. Quem sou eu e o que eu decido, né? Porque se eu me decidir, eu vou aprender a escolher. Porque todos os dias nós vamos ter que escolher. Alguém te oferece um copo com água e ele pergunta, é natural ou gelada? Você vai ter que se decidir. A cada situação, a cada minuto, eu vou comer ou não vou? Eu vou dormir ou não vou? Eu vou trabalhar ou não vou? Eu vou ser uma pessoa respeitosa ou não? Eu vou ser uma pessoa educada ou não? Então, quem eu decidi que eu sou lá atrás? Assim como eu decidi lá atrás, eu sou a única pessoa que não posso ser traído. Eu decidi lá atrás. Então, eu vou escolher aqui. Eu vou ser respeitoso ou não? Não vou ser respeitoso. Eu vou ser educado ou não? Não vou ser educado. Porque eu decidi lá atrás quem eu queria e quem eu quero ser, o caminho que eu quero seguir, aonde eu quero chegar. Verdade. E no caminho de Deus não tem talvez, ele não deixa dúvida. Você não encontra em nenhum trecho do Evangelho um talvez. É sempre a afirmação e é um ensinamento seguro. E que ele diz assim, não pode mais um pouquinho só. Não existe isso, né? Ele não diz assim, tenha fé em mim que talvez você se salve. Não, ele fala, tenha fé em mim, segue meus mandamentos e você entrará no reino dos céus. Ele afirma, porque Deus não deixa dúvida, Deus é firmeza. Então, e aí, né, se nós tivermos essa coragem de deixar essas bagagens, porque isso são bagagens que nós vamos trazendo e dentro do nosso aprimoramento moral, nós vamos tendo que despachar elas. Por isso que vai ficando cada vez mais leve, cada vez mais suave. Então, nós precisamos nos desapegar de muita coisa. Às vezes, nós aprendemos que lá atrás houve muito desbravamento, muita guerra, muita luta por sobrevivência, por isso, por aquilo, e que até hoje permanecem alguns costumes, né, de ir buscar a qualquer preço
ir realmente tirar a sua sobrevivência de qualquer forma, de qualquer jeito. Por isso que muitos cometem até coisas que, né, compromete toda uma sociedade, compromete tudo. Então, nós precisamos ter essa consciência que essa bagagem, ela não nos cabe mais. É uma coisa que ficou e foi importante porque existia essa casca, existia né, essa coisa recoberta nessa ignorância, e nós, graças à evolução, ultrapassamos essa barreira. Graças a Deus. A consciência. Há dentro de nós uma chama divina. É a consciência. Temos necessidade de elogio da nossa própria consciência, o qual devemos buscar através de nossas ações, e não do elogio dos homens. Você vê, tá aí, é uma parte assim que deixa bem claro, né? É você fazer para você mesmo. Então, às vezes o cara fala, não, eu vou às vezes ajudar o outro ali, simplesmente porque eu vou ajudar ele, eu vou fazer um favor para ele. Não, você está fazendo para você mesmo. Porque quando você faz, você reconheceu que você é capaz de fazer, você reconheceu que você tem boa vontade, você reconheceu que você está disponível, você reconheceu que você realmente é uma pessoa de boa vontade. Então, se você se reconhece nessa pessoa, você vai lá e faz e acabou. Agora, quando você pensa que você está fazendo para ajudar o outro, porque você tem que fazer pelo outro, você tem que fazer para o outro, aí ainda não conseguiu chegar ao ponto de você entender. Quando chegar ao fim do dia, que a gente fizer o nosso autoexame de consciência e ela não acusar nenhuma falta, que a gente não deixou de ajudar ninguém, não deixamos nenhuma tarefa sem completar, esse é o elogio que a gente vai receber. A certeza de que cumprimos com amor A satisfação, né? a missão que Deus confiou a nós. É a satisfação que vai dar na gente. Sim. O dever. Por mais humildes que sejam nossos deveres, temos necessidade de cumpri-los escrupulosamente. O dever bem cumprido dá serenidade ao coração e tranquilidade à consciência. Então, adquirir a consciência e depois você precisa realmente deixar essa consciência leve, né? Deixar essa consciência assim de uma forma que não precise pesar, né? Porque tem gente que fala, fiz aquilo, mas estou com a consciência pesada. Então, pesada porque você já tinha consciência de que realmente aquilo não era uma coisa interessante para fazer, não estava dentro do seu aprimoramento moral, mas você cedeu. Aqui ele diz que o dever, por mais humilde que seja, a gente deve cumprir ele com amor, Firmeza. com dedicação, com fazer o nosso melhor. Que seja levar um saco de cimento para alguém, que seja falar uma pessoa que está sem condições, com um problema na coordenação motora, falou, você aceita que eu vá aí dar uma carpida no seu terreno, passar uma vassoura na sua casa? Você que precisa que eu te ajude a fazer uma comida? Isso não é vergonhoso para ninguém? Às vezes a gente não dá valor a coisas simples. Ou mesmo um simples bom dia, né? Sim, um abraço. Na hora que você, conversar, na hora que você acorda, você fala, hoje eu não estou de bom humor para dar bom dia para ninguém. Ali é que você tem que dominar os seus sentimentos, seu ego, para não pesar a sua consciência, porque você sabe que você, por isso que você está se renegando a fazer, a dar um bom dia, a dar um sorriso, porque você sabe, mas a sua consciência está ali, mas você não quer deixar ela livre. Ela tem que estar livre, leve. Eu estou cumprindo com a minha parte. Então faça, porque você tem consciência, porque você sabe que tem que fazer. Não deixa com que realmente seja dominado pelas más tendências, pelas inclinações, pelas más companhias, pelas energias que são realmente assim puxadas e deixadas cada vez mais baixas, se você não vigiar.
E mesmo sabendo o que deve fazer, não fazer. Mais ainda, né? Você já tem o entendimento, já tem o conhecimento, deveria ter feito, né? Então, a quem muito é dado, também realmente será anunciado. Não é que será cobrado, não será anunciado. Simplesmente você está nesse patamar aí porque você sabia, mas não fez. Agora você realmente se vê num outro patamar, mas você não fez para estar lá. Aí aonde fala, vai ter choro e ranger de dentes, né? Você querendo estar na onde você sabe que você poderia estar, você sabe que você deveria estar, mas você não fez. Não tem, e quando a gente fala, não tem salto. Não tem Você vai jeitinho. ter que passar por aquilo, não tem jeitinho. Não tem jeitinho. Compreensão. Há pessoas que não nos compreendem e mesmo nos causam uma certa antipatia infundada por vezes. É preciso que estimemos até essas pessoas, vencermos o sentimento de repulsa que nutrimos por elas e transformá-lo pouco a pouco em estima fraternal. Estima fraternal, você vê que sentimento, né? Que sentimento. Você está ali e o seu coração está leve e você se livrou de tudo aquilo sem julgar, sem nada. Eu estou ali conversando com o outro e realmente estou ali para o que deve com um sentimento bom, carinho, satisfação, prazer de estar ali na companhia. Terminou ali, você vai continuar os seus afazeres, o outro também. Agora, saiu dali, já começa, já encontra um outro, já começa a fazer fofoca, já começa a falar, já começa a julgar. Ó, o outro tá assim, o outro tá assado. Não, um sentimento realmente fraternal, de irmão, de você sentir na pele aquilo que o outro está sentindo. E você realmente, não posso te tirar assim, né, o que você precisa passar. Mas eu estou aqui firme e forte, mandando energia positiva, você fazendo ser entendido, né? Porque também às vezes nós temos as pessoas que estão ali do nosso lado, mas talvez nós nem entendemos se elas entenderam pelo que nós estamos passando. Às vezes nós estamos num momento de dificuldade, não é uma dificuldade financeira, não é uma dificuldade de uma ordem material. É uma dificuldade de ordem emocional, de ordem psíquica, de uma ordem assim que nós precisamos de uma organização de pensamentos. Às vezes as ideias estão todas ali embaralhadas, né? Mas só de alguém chegar e não pensa desse outro lado aqui. Olha essa parte aqui que de repente ela é uma parte boa e que você pode ir por ela, e essa outra parte aqui não precisa se preocupar com ela. E aí você realmente fala, puxa, eu estava só olhando para aquilo. Ele fala aqui na compreensão, né, que há pessoas que não nos compreendem e que nos causam certa antipatia. Então, infundada. É preciso que estimemos até essas pessoas. Vencermos o sentimento de repulsa. Eu sei que há pessoas difíceis na vida de todos nós. Tem pessoas que você orienta, você pede, e a pessoa continua fazendo errado, discutindo. São pessoas que às vezes vara a madrugada com o som alto. Você mora em determinada localidade, há pessoas dessa maneira, mas aqui ele pede para a gente ter essa compreensão e perdoar. Isso é um ato que Jesus nos pediu o tempo todo, perdoe para ser perdoado. Maravilhoso. E se a gente se apegar a essas coisas, nós vamos perder tempo. Sim. Porque a encarnação, ela tem o seu limite, nós temos aqui um prazo que nós vamos cumprir aqui, não sabemos, felizmente não sabemos, Deus é perfeito e não nos dá
essa informação exatamente para que a gente não queira manipular nada, né? Ou seja, não fique desesperado. Não fique desesperado, também não queira manipular nada, né? Então, de repente, você ter um sentimento especial com todos. Sim. Especial. Por onde você passar, é aquilo. Quem você decidiu ser? Olhe com bons olhos o mundo. Seja luz. Desculpar. Desculpemo-nos mutualmente os erros, se formos defrontados pelos erros de nossos semelhantes. Sejamos os primeiros a desculpar. Então, essa passagem aí, ela está na oração que nós fazemos todos os dias. Nós não fazemos o Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas. Então, tem muitos que, dentro do entendimento, colocam as nossas dívidas. Se nós formos comparar com um pai bom e responsável, o que é que nós devemos para os nossos pais? O respeito, o amor. Mas nós não temos dívida com eles. Nós temos simplesmente uma gratidão e um reconhecimento. Porque ele fez porque ele quis. Porque ele precisava fazer aquilo. Então, ele realmente não vai te cobrar nada. Se um dia nós, que somos também filhos, chegarmos para o nosso pai, soma e divide aí o quanto eu estou te devendo aí até hoje, que eu quero pagar. Você acha que o nosso pai vai ficar feliz? Vai ficar satisfeito em ouvir aquilo ali? Aquilo ali é uma afronta, um desaforo para ele. Então, agora, quando nós entendemos direitinho, então nós entendemos que ele deixou tudo pronto para nós, fez tudo, e nós temos que reconhecer. E o reconhecimento é você usar aquilo com sabedoria. Cuidar. Seu pai colocou um lar, colocou uma casa, colocou todos ali dentro e ele provê tudo para todos. Então todos podem usufruir de tudo. Mas você não vai chegar ali na hora que o almoço estiver pronto, comer tudo e deixar todos os seus irmãos com fome. Tiver ali uma coisa que você tem que compartilhar com todos da casa, você vai, usufrui sozinho e deixa todo mundo. Então, nós não temos dívidas. E sim, nós precisamos saber que estamos juntos, que estamos a caminho e que nesse caminho eu posso te fazer alguma ofensa. Como eu também posso ser ofendido. Mas que eu possa ter realmente o entendimento e a sabedoria de eu realmente perdoar. Eu ser o primeiro a perdoar. Talvez melhor do que ser perdoado. Né? Se você teve essa capacidade de perdoar, é porque você realmente já teve o entendimento de reconhecer. E o outro, ele talvez vai ter esse entendimento lá na frente, ou ele já teve também e perdoou, mas a gente também não tem muito que julgar ou que entender o momento do outro. Nós temos que entender o nosso. Então, por isso que ele diz aí, seja o primeiro a perdoar. E se você tiver essa capacidade, então você entendeu tudo, porque nós estamos a caminho, então nós não temos dívida um com o outro. Nós simplesmente temos assim um aprendizado mútuo que um está ajudando o outro. Mas dentro da nossa passada, dentro do nosso caminhar, se eu te fizer alguma coisa, que você possa me perdoar. E que se eu também fizer, eu possa ser o primeiro a pedir perdão e perdoar. Sem dúvida. Discrição. Sejamos discretos, não bisbilhotemos a vida alheia, não percamos tempo com a maledicência, esse esquadrinhar a vida dos outros que tantos males originam. Então, não bisbilhotar, né? É isso que eu estava falando. Se o outro já tem a capacidade de perdoar ou ainda não tem, isso não vai ser aquilo que nós vamos julgar
e não diz respeito a nós, porque é a evolução dele, é a sequência dele. Se ele já aprendeu muito bem, se não aprender, em algum momento vai aprender, mas nós não podemos ficar ali bisbilhotando, olhando e tentando saber se ele, como é, como não é, a vida do outro, como que ele fez ou deixou de fazer. Simplesmente nós precisamos fazer a nossa própria passagem. E a nossa própria passagem está realmente intransferível. É só para nós mesmos. Então, vamos deixar de cuidar do que é do outro e cuidar do que é nosso. Porque essa passagem aqui, ela tem assim um prazo de validade, né? A gente tem que entender que a gente precisa aprender a olhar o bem a ser feito. Não o que as pessoas fazem de mal ou deixam, ou o bem que deixam de fazer. A gente não está aqui para isso. Quando eu consigo enxergar que há um irmão necessitado no meu caminho e eu vou ajudá-lo, eu não estou vendo as coisas erradas que ele pratica, e se eu ver também não vou comentar. Amém. Colaboração. Colaboremos com todos e em todos os lugares e em todas as ocasiões. Em todos os lugares e todas as ocasiões, né? Se você estiver num ambiente onde está ali uma confusão, quem você vai ser? Aquele que vai pôr mais fogo ali na confusão ou aquele que vai tentar amenizar aquilo? Pacificador. Vamos amenizar, vamos pacificar, vamos... E você pode estar ali e se omitir também. E falar, não, vamos deixar a coisa rolar lá, não é nada comigo. Mas dali você pode evitar uma coisa muito maior. Sem dúvida. Então você pode ser sempre o pacificador. Aquele que estava ali não estava entendendo o que estava acontecendo, olhando por um lado só negativo da coisa, você pode mostrar o outro lado para ela e também pacificar o coração, pacificar a mente que está ali girando a mil em cima daquilo. Então, de repente, ter essa capacidade de ser assim, como você falou, luz e sal no mundo, né? Em outras palavras. Sim. Ser sempre o pacificador, cuidar para que as coisas possam... E se você está ali naquele ambiente, tem essa consciência, e se você não fizer, o que adiantou? O que adiantou você aprender? O que adiantou você saber que essa é realmente o caminho a ser seguido? Dizem que para que o mal triunfe, basta que as pessoas de bem não façam nada. Se a gente se propõe a ser cristão, se a gente quer evoluir, precisamos praticar o bem. Virar as costas quando você pode, né, pelo menos dar uma palavra. Você não vai interferir, não vai acabar com tudo, mas se você puder realmente dar uma palavra e amenizar, Já ajuda. ter uma atitude. E agora o ápice, né, que é sobre o amor. Aprendamos a amar nossos semelhantes até o sacrifício, se for preciso. Estas são algumas das principais necessidades do espírito encarnado, desejoso de marchar a passos largos para a perfeição moral. Como vemos, são elas de ordem fraternal, porque o principal objetivo que devemos visar é o desenvolvimento da fraternidade em seu mais alto grau, o que virá felicitar o gênero humano. Então é onde a gente quer chegar, né? A ter esse amor incondicional, né? A ter essa visão, esse, vamos dizer, esse olho bom, né? Porque se nós entendemos que nós somos imagem e semelhança de Deus e que o mundo foi criado por Ele e que todos são, então nós vamos realmente amar a tudo que Ele fez e a todos, que é tudo dentro da criação. Então nós vamos olhar para tudo e vamos olhar com bons olhos, mas dentro desse desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento que nós estamos buscando aqui, buscando entender um pouquinho melhor, buscando entender um pouquinho mais, para que tudo isso que nós estamos falando aqui, e muitas outras coisas que nós vamos falar ainda, se junte tudo e se transforme no amor. No amor.
São pequenas ações que a gente faz perdoando, respeitando, auxiliando o nosso próximo, nos dedicando o nosso tempo, como diz aqui no meio do estudo, dedicarmos algumas horas para a prática do bem, auxiliar alguém em necessidade. Isso vai germinar em nossos corações, vai acender essa chama que já existe lá dentro. Todos Isso. nós temos essa chama do amor em nossos corações. A gente tem que fazer por onde ela cresça. É deixar com que a centelha divina possa agir, porque ela já está pronta dentro de nós. É só nós tirarmos essa nossa casca que está aí e que a gente precisa exatamente aquela bagagem que nós falamos lá no começo, remover essa bagagem, tirar tudo isso que nos impede. Porque todas essas outras coisas, esses maus costumes, eles são legítimos, mas nós temos que tirar eles. Eles vêm e nós nos acostumamos tanto com essas coisas, quando vemos já estamos praticando. Todos nós, para Deus, somos joias valiosíssimas. Ele ama a todos nós, mas Ele deu a cada um de nós a obrigação de nos lapidarmos, de nos depurarmos, da gente fazer essa reforma íntima para que a nossa luz interior brilhe cada vez mais intensa. É isso aí. Então nós vamos já partindo aqui para o fim e vamos, os nossos irmãos que estão aí do outro lado, não importa a situação que você esteja, não importa o que você esteja passando, simplesmente aproveite esse presente que Deus te deu. O que vale mais do que acordar? Se você acordou, está aí assistindo, ouvindo o nosso podcast, você tem tudo e tem todas as condições de passar por isso que você precisa passar. Mas levante a cabeça, tenha bom ânimo e faça com que isso fique cada vez mais leve, cada vez mais suave, e que você vai olhar para trás algum dia e vai dizer: nem parece que foi tudo aquilo. E você, com outro entendimento, com outro conhecimento, quando você olhar para aquilo que você julgava que era tão gigante, aquilo não vai parecer que era nada. Então fique firme, fique forte, não desista, faça de você o seu herói. Para todos os momentos, como diz o Marcos, para todas as enfermidades, as situações, o caminho é Jesus, não tem outro. Caminho certo, seguro, que nos conduz ao Pai. Que Ele possa estar à frente de todos nós na nossa jornada terrena, hoje e sempre. É isso aí, vamos fazendo a nossa oração final, agradecendo aí a presença de todos. Espero que todos possam assim se sentir assim aliviados, se sentirem iluminados, melhores. E nós aqui agradecemos a todos, agradecemos aqui o espaço, o nosso estúdio Shift, que fica localizado aqui na Granja Viana, em Cotia. Eles nos cedem esse espaço para que a gente possa assim divulgar assim o Espiritismo. Então vamos só agradecendo a todos, e que nós possamos estar aqui na semana que vem trazendo sempre a boa nova. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade. Pai, aqui na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrar-nos, Senhor, de todo mal, assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Saulo. Eu me sinto muito alegre por você estar aqui com a gente e a gente conseguir desenvolver esse trabalho, que eu tenho certeza que é de grande valia para mim e tenho certeza que é para você e para todos os nossos irmãos. Eu agradeço também pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Espero cada vez mais poder contribuir com esse canal. Lembrando que eu também estou aqui aprendendo. Sou um eterno aprendiz, como todos nós seremos, sempre.
Obrigado a todos. É isso aí. Uma boa noite e uma boa semana.